Vamos então dar início à segunda parte da aula. Como disse, vou começar tratando do problema da decisão, que está no centro das teorias da argumentação jurídica, e é justamente o problema de como justificar as tomadas de decisão no direito, como fazer isso de uma maneira aceitável, racional. Bem, pretende-se, e aqui acho que é importante a gente começar entendendo a grande pretensão teórica das teorias da argumentação jurídica, e digo grande pretensão porque são teorias que pretendem, tanto, por um lado, explicar as decisões, ou seja, mostrar o como se decide, descrever exatamente o que acontece no processo decisório do direito. Essa é a parte da teoria da argumentação que se volta para aquilo que a gente chama de contexto de descoberta. Esse é o termo que o Manuel Atienza, no livro As Razões do Direito, cunha para esse âmbito dos estudos da teoria da argumentação. E, além disso, as teorias da argumentação jurídica se propõem também a estudar a justificação das decisões, a oferecer meios para se justificar as decisões e, portanto, estudar o porquê se decide assim, as razões que motivam, se são suficientes ou não, se a argumentação é de boa qualidade ou não, se a gente pode qualificá-lo como racional ou não. Enfim, então, essa segunda parte da teoria, esse segundo domínio da reflexão teórica, da teoria da argumentação, é o que a gente pode chamar de contexto de justificação. Enfim, então, a teoria da argumentação, ela tanto pode se voltar para a explicação, o como também para a justificação. Uma coisa é explicar uma decisão, outra coisa é justificá-la. Para entender, então, essa exigência, tanto especificamente de justificação das decisões, as teorias da argumentação jurídica, então, elas vão abarcar um campo bastante amplo. O objeto de estudo da teoria da argumentação é um objeto, portanto, bastante extenso, que inclui todos os aspectos relevantes dos argumentos utilizados para a justificação das decisões judiciais, análise das normas, das fontes do direito, da própria interpretação, da dogmática, da estrutura lógica de uma decisão, etc. Envolve temas que muitas vezes são estudados dentro de outras áreas, como a lógica jurídica, a hermenêutica jurídica, a teoria da norma, a teoria do ordenamento, enfim. Portanto, a gente pode perceber que, quanto à sua pretensão teórica, as teorias da argumentação elas levam adiante um projeto muito ambicioso, que envolve tanto compreender quanto criticar e também controlar as decisões jurídicas. Para poder resumir e entender melhor esse objeto de estudo da argumentação jurídica, eu ofereço aqui uma definição geral das teorias da argumentação jurídica, que procura justamente ressaltar alguns traços comuns dessas diferentes teorias contemporâneas da argumentação no campo do direito. Essa definição que eu vou ler para vocês, que está aqui no slide, é uma definição que foi feita por dois juristas brasileiros, um deles um professor, colega meu, professor da Faculdade de Direito da UFMG, que é o Thomas Bustamante, num livro que ele escreveu, um texto, na verdade, que ele escreveu junto com o Antônio Cavalcante Maia, que se chama Argumentação como Justificação, e que faz parte de um livro que o Thomas Bustamante publicou já há alguns anos atrás, em 2008, um livro que se chama Teoria do Direito e Decisão Racional, temas de teoria da argumentação jurídica. Enfim, leio, e que também essa definição aparece num verbete que eles escreveram para o Dicionário de Filosofia do Direito, enfim, o verbete sobre teorias da argumentação jurídica. Então, leio essa definição e vou comentar alguns elementos que aparecem ali para destacar quais são esses traços importantes da teoria da argumentação jurídica. A definição diz o seguinte: são teorias sobre o emprego dos argumentos, então teorias da argumentação são teorias sobre o emprego dos argumentos e o valor de cada um deles nos discursos de justificação de uma decisão jurídica, visando
a um incremento de racionalidade na fundamentação e aplicação prática do direito na máxima medida possível. Bem, vamos entender alguns desses elementos. A partir dessa definição, vamos pensar que o primeiro elemento, o caráter normativo das teorias da argumentação jurídica, ou seja, são teorias sobre a força das razões apresentadas, sobre, como diz ali, o valor de cada argumento em um caso concreto, e que tem por objetivo facilitar a escolha racional, qual argumento é mais consistente ou não. Enfim, então essa é uma das características dessas teorias, tem esse caráter de querer avaliar a força dos argumentos. Segunda característica, a pertinência dessas teorias da argumentação jurídica, que obviamente essa teoria ela ganha sentido e se torna pertinente em um contexto democrático, num contexto no qual o Poder Judiciário ele precisa fundamentar publicamente as suas decisões, ele não pode simplesmente decidir de qualquer jeito, ele não é mais uma caixa preta, ele precisa motivar as suas decisões, ele precisa dar razões. Então, por isso, uma teoria da argumentação é importante. São teorias que estão, portanto, comprometidas com esses desafios próprios à construção de um Estado democrático de direito, e, em especial, essa exigência de justificação das decisões judiciais. Aliás, eu diria que, nesse sentido, uma teoria da argumentação jurídica ela é uma questão urgente no Brasil, que padece justamente de um déficit nas suas justificações, ou seja, que tem muitas decisões jurídicas que são arbitrárias, discricionárias, com um déficit de coerência e de justificação, o que é, aliás, letal para um Estado democrático de direito, porque abre margem, abre brecha para que, ao invés da Constituição e das leis ditarem a vida e a aplicação do direito, abre brecha para que a vontade das autoridades prevaleça, e aí entra o arbítrio, entra outros interesses que não aqueles decorrentes da lei. Enfim, outra característica das teorias da argumentação jurídica é a finalidade dessas teorias. Qual que é a finalidade? É permitir um incremento de racionalidade na aplicação do direito. Portanto, o objetivo é tornar a prática jurídica mais racional, mais controlável, menos arbitrária, algo que simplesmente depende da cabeça do juiz, enfim. Então há uma dimensão claramente prática nessas teorias, no sentido de que elas são voltadas para a aplicação do direito e para a correção racional dos argumentos que são empregados nos discursos de justificação. Enfim, então elas visam a orientação e também a crítica da praxis jurídica, procurando sempre apontar, no caso concreto, qual seria a decisão mais correta, mais justificada, mais racional do ponto de vista do direito. Enfim. E por último, assim, uma questão também que acho que vale a pena destacar aqui são os limites das teorias da argumentação jurídica. A percepção de que existem certos limites naturais à racionalidade prática, ou seja, de que a gente não vai conseguir sempre dar razões e saber exatamente qual é a melhor decisão em todos os casos. A gente não vai ter sempre elementos para se posicionar racionalmente. Enfim, então, por isso, nessa definição que eu li para vocês, está dito que o que se busca é tornar a aplicação do direito mais racional na máxima medida possível, ou seja, nem sempre vai ser possível, mas fazer isso na máxima medida possível. E pode ser que, obviamente, existam situações nas quais não seja possível indicar uma única resposta correta com precisão. Embora alguns teóricos haja divergência em relação a isso, mas a gente pode admitir que, por vezes, a teoria pode não ser suficiente, mas ainda assim, seu objetivo seria prover uma escolha racional na máxima medida possível. Em suma, resumindo, as teorias da argumentação jurídica devem ser capazes de fazer o quê? Racionalizar, na maior medida possível, as escolhas e as decisões práticas, de modo a torná-las mais razoáveis e menos arbitrárias.
E, obviamente, nesse esforço, então, de produzir decisões mais razoáveis ou racionais, a gente pode se valer de várias estratégias, seguir vários caminhos nessa direção. Em linhas gerais, então, vamos pensar agora naquelas três perspectivas do estudo da argumentação na tradição filosófica, a lógica, a retórica e a dialética. A gente vai encontrar repercussões dessas três abordagens também no direito. Um estudo da argumentação jurídica de um viés mais lógico, ou de um viés mais retórico, ou de um viés mais dialético. A lógica, por exemplo, no século XIX foi totalmente privilegiada, né? Aquela pretensão de descrever a decisão jurídica como se fosse um silogismo, usando um termo que remete, é claro, a Aristóteles, e de pensar que a sentença ou a decisão nada mais seria do que uma conclusão lógica extraída a partir da descrição do caso concreto e da norma geral, que funcionariam, portanto, como premissas nesse raciocínio judicial. Enfim, então essa maneira de pensar que a gente poderia resolver o problema da decisão jurídica de uma maneira puramente lógica, para que ela fosse absolutamente racional, essa é uma via que foi em grande medida abandonada, ou pelo menos deixou de ser privilegiada nos estudos mais contemporâneos da argumentação jurídica, porque de certa maneira estabeleceu-se um consenso de que há limites na possibilidade de um tratamento puramente lógico da justificação da decisão jurídica, ou seja, um tratamento, uma análise em termos puramente formais, em termos puramente dedutivos. Não que essas análises não mereçam existir, ou que elas não tenham lugar ou não tenham importância, mas os resultados que elas oferecem para o direito seriam bastante limitados. Essa que é a questão. E sendo assim, os teóricos então vão buscar referências e outras perspectivas para trabalhar essa questão da justificação das decisões jurídicas. Vão seguir tanto numa perspectiva retórica, privilegiando as noções de auditório, a ideia de convencimento, os pontos de partida da argumentação, que usando uma palavra grega chamado de topoi, né, ou no singular os topos, né, os pontos de partida, ou aceitos, né, de uma argumentação, e vão tentar, a partir dessa via, justificar de forma razoável as escolhas, as decisões práticas de uma maneira geral e também jurídicas. Essa é a via que eu vou falar aqui na sequência para vocês, para exemplificar do Chaim Perelman, mas também do Theodor Feuerweg, um jurista alemão que também nos anos 50 publicou textos nessa direção, enfim, e outros teóricos. E a outra via, dialética, é aquela que vai assumir uma direção mais procedimentalista, pensar os procedimentos da argumentação jurídica, as regras discursivas que permitem o exame crítico e o tratamento racional das questões práticas. Essa vai ser a via seguida, por exemplo, pelo Robert Alexy, um jurista alemão que eu vou falar também na sequência um pouco mais sobre ele. Então, encaminhando para essa parte final da aula, eu gostaria de tratar desses dois teóricos que exemplificam essas duas abordagens ou perspectivas na teoria da argumentação jurídica. Uma perspectiva mais retórica, com Perelman, e uma perspectiva mais dialética, com Robert Alexy. Começando pelo Perelman, esse jurista e filósofo que tem uma origem polonesa, um judeu polonês, que se naturalizou belga e que publicou seus livros, quase todos, em francês, quando se tornou professor da Universidade Livre de Bruxelas. E que, como eu já disse, elaborou um grande tratado da argumentação nos anos 50, 1958, ele publica, além de vários outros textos que são importantes para a teoria da argumentação jurídica, como o curso, o livro que resultou dos cursos que ele proferiu em Bruxelas, que se chama Lógica Jurídica, e também um outro livro que saiu aqui em português com uma coletânea de artigos importantes para estudar esse tema, que se chama Ética e Direito. Enfim, além de muitos outros textos. É um autor que eu trabalhei com ele no meu mestrado, inclusive eu publiquei um livro sobre
a nova retórica e a teoria da argumentação do Chaim Perelman, que foi o resultado desse trabalho de mestrado. Bem, em linhas gerais, o que o Perelman vai defender? O Perelman, ele é o responsável por uma nova, ele cunhou uma espécie de nova área de estudos, que ele chama de nova retórica. Ele tenta reabilitar essa tradição de estudos da antiga retórica, retirar um pouco desse caráter pejorativo que desde Platão vem associado a esses estudos, e para isso ele tenta mostrar a importância da persuasão, do convencimento em toda a argumentação, a centralidade da noção de auditório. Ele começa, o projeto dele tenta expandir a noção de racionalidade, não pensar que não se é racional apenas quando se demonstra logicamente, mas que também a argumentação, o pesar pró e opiniões e avaliar os prós e os contras e colocar isso na balança, etc. Isso é uma forma de decidir razoavelmente. E também uma prática dessa ordem deve ser admitida dentro do domínio do racional, num sentido mais amplo. Enfim, então, pensando na argumentação jurídica, o Perelman ele foi um crítico tanto do legalismo como do decisionismo jurídico. E ele entende que, de alguma maneira, a teoria do direito deveria buscar uma via média. Nem o racional no sentido lógico, nem o irracional, no sentido de um decisionismo, de deixar a mera vontade da autoridade prevalecer, o arbítrio da autoridade. Então, nem o racional, nem o irracional, mas o intermediário disso seria o razoável, aquilo que não é nem logicamente demonstrado, mas também não é completamente arbitrário. Então, contra essa perspectiva puramente determinista, legalista e racionalista da decisão jurídica, que pense numa subsunção lógica e tal, e também contra o decisionismo, decisões como por ato de vontade. Ele vai defender que o campo da argumentação é justamente, e o campo do razoável, portanto, é justamente esse domínio intermediário entre esses dois extremos, um domínio no qual há uma necessidade de se justificar as decisões, mas essa justificativa nunca vai assumir a forma de um cálculo lógico ou de uma demonstração lógica. Bom, nas posições que o Perelman defendeu, uma que eu acho importante são as críticas que ele faz ao Kelsen, né? Já que a gente estudou o Kelsen, acho que é interessante ver as críticas que ele faz. Isso ele está num texto do Perelman que se chama Teoria Pura do Direito e a Argumentação. É um texto que está nesse livro Ética e Direito, que eu mencionei anteriormente. E o Perelman vai argumentar que realmente é impossível uma prova demonstrativa no campo das normas, dos valores, né, no campo da praxis humana, e nesse sentido ele concorda com o Perelman, com o Kelsen, né, mas o fato de não ser possível demonstrar racionalmente uma decisão jurídica não significa que a gente deva renunciar a qualquer racionalidade nessa decisão, que a gente deva simplesmente dizer que ela, portanto, não é mais científica e que agora é um puro ato de vontade. Então esse seria o erro do Kelsen do ponto de vista do Perelman, é que a teoria pura do direito ela deriva de uma teoria do conhecimento muito limitada, né, que só dá valor à prova demonstrativa ou empírica e que despreza completamente o papel da comunicação. Em Kelsen, como a gente viu, não tem meio termo, ou é racional ou é irracional, ou é ciência ou é política, ou é algo que tem uma demonstração racional para aquilo, ou simplesmente é um ato de vontade, arbitrário, completamente irracional. Portanto, não há o razoável, não há um espaço possível de argumentação que não é nem uma prova lógica, mas também não é simplesmente um arbítrio, né, um mero querer. Enfim, então, embora não haja provas evidentes no direito, isso não significa que não haja decisões mais ou menos justificadas, mais ou menos convincentes. E é preciso entender essa justificação, aquilo que torna uma decisão mais convincente do que outra. Então cito uma passagem do Perelman nesse texto, ele diz assim: se uma ciência do direito pressupõe posicionamentos, tais posicionamentos não serão considerados irracionais quando puderem ser justificados de uma forma razoável graças a uma argumentação cuja força e pertinência reconhecemos.
Bem, outro ponto importante na teoria do Perelman sobre a argumentação jurídica é justamente a crítica que ele faz ao silogismo judiciário, a essa pretensão de fazer a decisão judicial ser uma espécie de resultado lógico. Isso, na opinião do Perelman, camufla o papel do juiz, ou seja, esconde, oculta aquilo que de fato o juiz faz numa decisão, e que é preciso então compreender a especificidade da argumentação no direito, que envolve razões, mas de uma forma diferente, de como a gente raciocina numa demonstração lógica, geométrica, por exemplo. Enfim, na perspectiva do Perelman, é como se nós estivéssemos, valorizando aqui a dimensão retórica, na argumentação jurídica a gente tem diferentes auditórios, que são aqueles a quem se pretende convencer com os argumentos usados no direito. E esses auditórios são tanto as partes que estão em litígio, como os especialistas ou os profissionais do direito, como também a sociedade de uma forma geral, a opinião pública, digamos assim. Então, uma boa argumentação jurídica é aquela que consegue oferecer razões convincentes tanto para a sociedade em geral, como para os especialistas do direito, como para as próprias partes, respondendo às suas argumentações, as razões que foram oferecidas. Uma decisão que consegue fazer tudo isso, ela tem um bom nível, um grau bom de justificação racional. Ela é ao mesmo tempo aceitável socialmente, legal ou condizente com o direito e também oportuna, conveniente, respondendo às demandas das partes. Enfim, então, cito uma passagem do Perelman para resumir isso. O direito se desenvolve equilibrando uma dupla exigência. Uma de ordem sistemática, a elaboração de uma ordem jurídica coerente, e outra de ordem pragmática, a busca de soluções aceitáveis pelo meio, porque conformes ao que lhe parece justo e razoável. Fim da citação. Essa é uma passagem do livro dele, Lógica Jurídica, que são notas de cursos que ele proferiu em Bruxelas. Enfim, então fica claro aqui que a argumentação jurídica tem vários auditórios relevantes e, na medida em que uma argumentação não é satisfatória ou convincente para um desses auditórios, a gente começa a ter algum tipo de déficit. Por exemplo, uma decisão jurídica que simplesmente é aceitável socialmente, mas contra as leis, ela não vai convencer o auditório dos especialistas. Por outro lado, que só respeita as leis, mas é vista como absurda, excessiva, inaceitável, desarrazoada socialmente, também tem um problema aí, um déficit de argumentação. E por aí vai. Bom, então essa é um exemplo de uma perspectiva retórica para a gente pensar a teoria da argumentação jurídica contemporânea. E o segundo exemplo que eu gostaria de oferecer é a teoria da argumentação de tipo procedimental ou procedimentalista de Robert Alexy, que é esse jurista alemão que está vivo, produtivo e que tem, nos anos 70, ele escreveu, ele defendeu em 1976 e publicou já nos anos 80 uma tese que saiu depois na forma de um livro intitulado Teoria da Argumentação Jurídica, um livro importante que foi publicado aqui no Brasil em 2001, a tradução desse livro. E, além disso, o Robert Alexy é responsável por obras muito importantes da teoria jurídica. Inclusive, a gente viu um texto dele no início do nosso curso sobre a questão das definições do conceito de direito, e ele tem um livro muito importante que se chama Teoria Direito Fundamental, né, que é dos direitos fundamentais, né, uma teoria também importante. Bom, ele desenvolve, o Robert Alexy, uma teoria procedimental da decisão, que significa o quê? Que ele visa racionalizar o discurso judicial a partir da observância de certas regras de argumentação, que o cumprimento dessas regras seriam capazes de assegurar a correção racional da decisão. Então, é uma teoria procedimental, é aquela que estabelece uma relação direta entre a correção da decisão, o fato dela ser uma boa decisão, e o respeito a um determinado procedimento, a um conjunto de regras. Então, percebo que ele claramente se coloca como um herdeiro dessa tradição dialética, que remonta a Sócrates, mas que focaliza os procedimentos que garantem a vitória do melhor argumento, e que
o mais importante está justamente na racionalidade dos próprios procedimentos a serem seguidos. Não exatamente no conteúdo das opiniões, mas no fato de que certas regras foram observadas. O Alexis, ele critica, portanto, a perspectiva mais aristotélica, como a do Perelman, a busca por uma razoabilidade, pela aceitação de um auditório, etc. E ele adota uma via puramente procedimental na tentativa de garantir ou aumentar a racionalidade das decisões jurídicas. E ele considera absolutamente inadequado esse encantamento pelo mito da razoabilidade. Esse é um termo do Alexis nesse livro, Teoria da Argumentação Jurídica, e nesse sentido ele segue a linha de um colega dele, também um filósofo alemão importante, que é o Jürgen Habermas, que eu inclusive citei antes, de pensar como justificar decisões numa sociedade multicultural, uma moral pós-convencional, quando não existem valores comuns compartilhados por todo mundo, mas existem formas de pensar, crenças e concepções diferentes, enfim, dentro de uma mesma sociedade. O Alexis defende uma aproximação entre o direito e moral, isso é uma tese importante do Alexis. Ele se define como um antipositivista, justamente porque ele defende uma tese da vinculação. Então, se os positivistas defendiam uma separação radical de direito e moral, como a gente viu no Kelsen, o Alexis não. O Alexis defende uma tese da complementaridade, ou uma tese da integração entre o direito e a moral. Uma conexão entre direito e moral que não apenas existe, como ela seria necessária para justificar racionalmente as decisões judiciais. Argumentos, portanto, jurídicos e prático-morais devem ser combinados e aplicados conjuntamente. É pela via, portanto, dessa pretensão de correção, ou seja, de um direito que se pretende também correto de um ponto de vista moral, de acordo com aquilo que a gente entende como o certo, o bem, é por essa via que ele pretende superar o positivismo jurídico. Mas essa avaliação moral, entretanto, não pode ser vista como um livre espaço para interferência de convicções subjetivas, ou seja, o juiz simplesmente dizer o que ele acha que é justo, o que ele acha que é certo, o que ele acha que é bom. Pelo contrário, é preciso que a moral, ela entre argumentos morais, sejam recebidos dentro da argumentação jurídica, mas que esse uso seja racional, seja controlado. E para isso ele vai desenvolver toda uma teoria da norma, para começar, distinguindo diferentes tipos de normas jurídicas, as regras, os princípios, como que a gente aplica regras que ele entende que são mandados de definição, como que se aplica princípios que oferecem, do ponto de vista dele, são mandados de otimização, que oferecem razões assim prima facie, enquanto as regras oferecem razões definitivas. Tudo isso é um tema que ele vai desenvolver no livro dele, A Teoria dos Direitos Fundamentais, publicado nos anos 80. E essa penetração da moral no direito acontece especialmente por meio da aplicação dos princípios jurídicos e do procedimento de ponderação, o chamado sopesamento ou a ponderação, que é quando faz-se uma análise racional, controlada, da aplicação de princípios jurídicos, evitando ao máximo a discricionariedade ou arbítrio. Enfim, uma tese importante do Alexis é justamente de que o discurso jurídico ele seria uma espécie ou um caso especial do discurso prático geral e, portanto, existiriam uma série de regras que valem para todo o discurso prático, para a ética, para o campo da moral também, mas que também seriam aplicáveis ao direito, entendendo que o direito é apenas um caso especial do discurso prático. E esse caso especial acontece porque dentro do direito existem certas condições institucionais que são próprias à argumentação jurídica. Nem tudo está em discussão no direito. Os argumentos jurídicos estão vinculados às leis, aos precedentes, à dogmática do direito, às regras de ordem processual, etc. Enfim, então o direito tem um conjunto institucionalizado de regras e é importante entender a natureza desse tipo específico de argumentação que é o direito. E a questão central da argumentação jurídica é como, apesar de todas essas regras institucionais, dessas limitações, como ainda se pode
como ser racionalmente justificada uma decisão sujeita a todas essas características aí próprias ao discurso jurídico. E para isso, o Robert Alex, nesse livro dele, A Teoria da Argumentação Jurídica, vai oferecer várias regras, são 22 regras de razão prática, regras básicas de racionalidade, de partilha dos encargos aí, ou da carga da argumentação, regras de justificação, de transição, enfim, é um conjunto complexo, são 22 regras, e eu não gostaria, e não é o caso da gente entrar no mérito de cada uma delas, né? Enfim, então, com isso eu termino a apresentação dessa questão da teoria da argumentação jurídica e gostaria de terminar o curso com uma mensagem final, né? Então essa é a nossa última aula, foram 20 aulas no total, e como uma mensagem final desse curso de Introdução à Ciência do Direito, eu gostaria de dizer que ao longo dessas aulas, o que eu procurei fazer, é claro que todos esses temas que eu abordei, tanto hoje, falando de teoria da argumentação jurídica, como nas aulas anteriores, falando de interpretação, teoria da norma, a teoria pura do direito, etc., o que eu pretendi foi apenas fazer um recorte daquilo que eu julgo mais pertinente, didaticamente, na medida em que esse recorte me parece que permite entrar em certos debates e compreender alguns dos desafios desse campo de estudo que é o direito, que é a ciência do direito. A minha intenção foi apresentar uma espécie de mapa para que vocês pudessem se situar um pouco melhor nesse universo tão complexo que é a ciência, o estudo do direito. Eu procurei também, ao longo dessas aulas, conciliar a teoria do direito com as bases filosóficas que estão ali alimentando essas concepções teóricas, que estão sustentando essas posições teóricas. Procurei fazer essa conciliação, ainda que muitas vezes sem o aprofundamento desejável, haja vista a limitação de tempo que a gente tinha, mas ainda assim eu procurei, em grande medida, apontar para alguns filósofos, pensadores, algumas ideias que, de alguma forma, estão ali na base, são as bases filosóficas dessas teorias. Outra coisa, né, que me parece fundamental ao apontar, ao dirigir nossa atenção para essas bases filosóficas, é que justamente são elas que nos permitem compreender melhor que tipo de aposta teórica a gente encontra em cada uma dessas perspectivas, né? Quais são cada teoria ela faz uma espécie de aposta que está na origem de cada concepção teórica do direito. Eu acho importante entender quais são essas apostas e quando a gente entra nesse domínio, basicamente o que a gente está discutindo são perspectivas filosóficas distintas, visões diferentes, tanto sobre o que é o direito, sobre como se pode estudar o direito, sobre a natureza desse objeto de estudo, o direito, etc. Em suma, vejo nesse curso de Introdução à Ciência do Direito muito mais um convite para que possamos pensar certas questões com um pouco mais de profundidade, né, com mais refinamento. Trata-se de apontar, portanto, caminhos e preparar vocês para enfrentar esse desafio, né? Não se trata, portanto, de transmitir verdades, de defender uma teoria ou outra. Eu não fiquei aqui em nenhum momento me posicionando exatamente a favor ou contra a teoria pura do direito ou essa ou aquela abordagem teórica. Eu entendo minha posição aqui muito mais como alguém que vem semear dúvidas, incitar a reflexão de vocês, mais do que transmitir supostas verdades que simplesmente não existem, verdades assentadas, absolutamente consensuais, indubitáveis nesse domínio. O que existem são muitas dúvidas, muitos problemas, e é importante compreender a tradição, conhecer essa tradição, a maneira como essas questões foram colocadas, para poder se posicionar melhor, de uma maneira mais adequada, nesse universo, que é um universo a ser desbravado, a ser descoberto, e o que espero é que isso incite o interesse de vocês por se aventurar nesse domínio e por desenvolver suas próprias reflexões, colocar suas próprias questões e buscar novas respostas, realizar novas apostas teóricas, etc. E fazer mover
essa marcha tão rica, tão instigante do pensamento humano, da ciência e do pensamento jurídico, né? Enfim, então, que fique então esse convite, e com isso eu termino o curso de Introdução à Ciência do Direito.